Então, dívida pública, eu acho que falta no Brasil uma percepção sobre o fato de que olhar a dívida pública brasileira apenas como percentual do PIB é uma visão incompleta e nos dá uma percepção equivocada sobre o peso da dívida pública. O exercício aqui, para começar, é mostrar a dívida pública como percentual do PIB em diversos países, antes e depois da crise, para verificar o impacto extraordinário que houve em vários países. Olha, o Japão passa de 183 para 246 do PIB, a Grécia de 100 para 170 do PIB, em razão da crise de 2008. O efeito para nós não foi tão pronunciado como nos outros países emergentes. Agora, reparem que o nosso nível de dívida era parecido com a média desse grupo aí chamado PIGS, que é Portugal, Irlanda, Itália, Espanha e Grécia, em termos médios. Agora, há uma diferença crucial quando se deve entre o rico e o pobre, o país que tem riqueza, patrimônio, e o país que não tem. Recentemente, muito popular, circulou aí por toda parte o livro do Thomas Piketty, economista francês, escreveu sobre desigualdade, mas o assunto principal do seu livro, o que ele chama de capital, outros chamam de riqueza, é uma estimativa do estoque de riqueza de cada país. É claro que o endividamento de 100% do PIB é uma coisa quando o país é rico, é outra coisa quando o país é pobre. A estimativa que ele faz sobre o tamanho da riqueza nos países que nós chamamos de rico oscila em torno de 5 vezes o PIB anual de cada um desses países. Curiosamente, todos eles muito próximos desse número. Ao passo que para países emergentes a estimativa oscila em torno de 1 PIB. Ok? Ou seja, os países ditos desenvolvidos são, em geral, 5 vezes mais ricos do que nós. A tabela ali apenas completa, faz uma razão entre dívida pública e riqueza em cada um desses países, considerando o valor de 5 PIBs para os países desenvolvidos em 2007, para arredondar a conta, e em 2015 fazemos 4,5 PIBs, imaginando que eles perderam meio PIB na crise, podem até ter perdido mais, mas vejam que isso não fará muita diferença, porque em cada um desses casos, mesmo o da Grécia, o endividamento como proporção da riqueza não chega a 40% do PIB. Okay? Quando, no caso do Brasil, como o endividamento público, a riqueza, perdão, é igual a 1 PIB, se é 66% do PIB, enfim, 66% da riqueza é igual, e é muito. E basta olhar, por exemplo, como se distribui a composição do patrimônio, por exemplo, dos fundos de pensão brasileiros. Os senhores e as senhoras vão achar ali que 2/3 das alocações desses importantes instrumentos de poupança brasileiros estão alocados em títulos públicos. O patrimônio imobiliário e acionário nessas instituições é muito pequeno e essa alocação ainda é mais viesada nos fundos mútuos, fundos de investimento, todos aqui seguramente conhecem. Ou seja, a situação da dívida brasileira é crítica. Disse bem o Mansueto, sem esses números, o Brasil é o país mais endividado do mundo, considerando o seu nível de riqueza. Por isso é tão pesado. Por isso, para que o governo consiga que a sociedade aloque 2/3 da sua riqueza em papel público, é preciso pagar uma taxa de juros muito alta. E esta é a razão pela qual os juros são estupidamente elevados no Brasil, não tem outra. Não é que o Banco Central é conservador, não é que é malvado, é o tamanho da dívida pública. E a dívida pública reflete a nossa história. São anos e anos de déficit e outras coisas que foram feitas pelas razões, justificadas ou não, mas que nos legaram esse problema. O fato da dívida ser tão grande e os juros ser tão alto gera esse extraordinário fenômeno do Brasil gastar com juros a cada ano, e estamos olhando ali 2014, algo semelhante ao que gastam a Grécia e a Itália. A Grécia tem 170% do PIB de dívida, nós temos 65%. Como é que nós estamos pagando a mesma coisa de juros?
não é isso? E em 2015 vai ser pior. Em 2015, a estimativa é que nós vamos estar em 8% do PIB de pagamento de juros. É claro que isso é um problema. É preciso refletir, todavia, com muita sensatez sobre o que é a solução desse negócio, que não é controle de juro, assim como a solução da inflação não é controle de preços. É preciso pensar em mecanismos de redução da dívida pública. Se não tivesse dívida pública, não tínhamos o juro desse tamanho e a situação era completamente outra. Vamos pensar construtivamente sobre como é possível endereçar o problema da dívida pública.